Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel e hoje eu estou aqui para trazer mais um vídeo aqui para o canal e eu gostaria que você ficasse aqui ao longo do vídeo porque eu tenho certeza que hoje Deus tem uma mensagem para falar no seu coração. Bom, vamos para o tema e o tema de hoje é: o cristão deve ler a Bíblia. E isso é às vezes um princípio que é deixado de lado por muitos cristãos, a leitura da Bíblia. E primeiramente eu gostaria de falar para que serve a Bíblia. E introduzindo nisso, eu gostaria de dizer que, primeiramente, a Bíblia é muito importante porque ela é realmente a palavra de Deus. E tem versículos na própria Bíblia que comprovam isso. Por exemplo, lá em 2 Timóteo, capítulo 17, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que está escrito assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então aqui nesse versículo a gente percebe que a Bíblia, ela é realmente a palavra de Deus. Ali está falando toda a Escritura, e quando eles se referiam à Escritura, eles estavam querendo se referir ao Antigo Testamento, e também, hoje em dia, a gente se refere ao Novo. As Escrituras Sagradas é o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Então tudo aquilo é palavra de Deus. Tudo aquilo é inspirado por Deus. Então lá Deus chamou algumas pessoas para participar da escrita. É claro, não foi Deus que pegou na mão e escreveu, mas Ele esteve inspirando todos os autores aqui da Bíblia. Seja Paulo, seja Pedro, seja Moisés. Deus sempre esteve lá, inspirando, de alguma forma, eles a escreverem tudo aquilo que está escrito palavra por palavra, letra por letra. Então, a gente precisa primeiramente entender que a Bíblia, ela já vai ser muito importante por isso. E a outra coisa que fala é que, nesse versículo que eu li, é que a Bíblia, ela é boa e ela prepara o servo para toda boa obra. Ela prepara o servo e a serva de Deus para toda boa obra. Então a Bíblia, ela vai nos preparar. A Bíblia, ela vai nos forjar. Vai nos preparar, nos forjar para quê? Para essa vida. Porque enquanto Jesus não voltar, a gente vai passar por essa vida. E a gente precisa estar caminhando com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela transforma, ela cura, ela restaura, ela liberta. A palavra de Deus, ela é boa para correção, ela é boa para o alinhamento. A palavra de Deus é boa para tudo. E eu gostaria de ler outro versículo lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que é um versículo muito conhecido. Lá está escrito assim: pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Então aqui a gente pode analisar outra coisa. A palavra do Senhor, ela vai lá no profundo. Aqui está falando que ela é apta para... ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Então é uma espada de 2 lados. Tem um lado aqui e tem outro lado aqui. E diz que ela é tão afiada a ponto de penetrar e dividir a divisão de juntas e medulas, alma e espírito. E espírito, na teologia, é considerado o ponto mais profundo do ser humano. Então, a palavra de Deus, ela vai no mais profundo do ser humano. E ela serve para nos mostrar todas as nossas intenções. Aqui está falando que ela vai julgar as intenções e os pensamentos do nosso coração. Então, tudo a palavra de Deus vai fazer, ela vai vir e vai indicar se aquilo que a gente está pensando, se aquilo que a gente está intencionado a fazer é bom. A palavra de Deus, ela vai julgar da maneira correta, porque vem do próprio Deus, e Deus tem autoridade para julgar o que é certo e o que é errado, porque Ele está acima de todas as outras coisas. Então, a palavra de Deus, quando a gente estiver em algum caminho errado, ela serve para nos instruir. A palavra de Deus, ela é importante para todas essas coisas. Por isso que na Bíblia, no Salmo 119, versículo 105, está escrito que a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés, e por isso ela é apontada como luz para um caminho. Já pensou, a gente vive num mundo cheio de escuridão, cheio da contaminação do pecado desde que Adão pecou. E através disso a gente vive num mundo espiritual cheio de escuridão. E a partir do momento que a gente pega a Bíblia, que é chamada de luz para o nosso caminho,
ela ilumina o nosso caminho para que a gente não tropece. Quando a gente está no escuro, a gente não enxerga nada. Então, se tiver uma pedra, a gente vai tropeçar. Mas agora, se a gente tiver a luz com a gente vai conseguir iluminar. E aí, a gente vai desviar das pedras. A gente vai ir para os caminhos corretos. Então, a palavra de Deus, ela é útil para nos auxiliar, para nos corrigir. É claro que o Espírito Santo também trabalha nesse ato de correção. O Espírito Santo vai nos falar quando estivermos errados, mas a palavra de Deus é um instrumento para nos auxiliar, para falar onde a gente está errado. Porque se aqui está falando da palavra de Deus, é a opinião de Deus, é o que Deus acha sobre nós, é o que Deus quer para nós. Aqui está cheio de histórias, aqui está cheio de coisas que Deus sempre participou. E isso é muito importante a gente entender. Além disso, tem outro versículo que está lá em João, capítulo 8, versículo 32, e Jesus fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando a gente pega esse versículo e a gente alinha com o que é a Bíblia, que é o que eu tinha acabado de falar, a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia aponta que Deus é verdadeiro em tudo. Deus não mente. Deus nunca mente, nunca mentirá. E nunca mentiu. Então, se ela procede do Deus da verdade, não há como ter mentira. E aqui está falando, conhecereis a verdade vos libertará. Então aqui a gente aponta que a Bíblia, a própria Bíblia aponta que a Bíblia liberta. Porque se a Bíblia é verdade, se a palavra de Deus é verdade, ela vai nos libertar. Porque Jesus falou que a verdade nos liberta. Além disso, eu vi uma série aqui do próprio YouTube, que é do Israel Subirá. E o nome dessa série é O Livro Confiável. E ele vai falar sobre a Bíblia, porque que a Bíblia é o livro mais confiável do mundo. E nela tem 5 episódios de, acredito, no máximo 11 minutos e 30 segundos por aí. Então, é bem fácil de assistir, se você for dividir por dias. E nela ele vai apontar o primeiro episódio que a Bíblia é historicamente confiável, no segundo que ela é cientificamente confiável, no terceiro que ela é profeticamente confiável, no quarto que ela é tematicamente unida e no quinto episódio ele vai apontar que ela possui poder transformador. Então, se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, eu vou deixar esses vídeos aqui na descrição, e aí você só vai lá no link e clica, e lá você vai ter um conteúdo muito bom que vai falar sobre a Bíblia, vai dar bons argumentos a respeito da Bíblia, às vezes para você conseguir argumentar com uma pessoa que às vezes vai contra a Bíblia. Então, a Bíblia, ela é importante, ela tem esses atributos de ser realmente confiável. E aí, eu queria entrar num segundo tópico que eu vou falar que nós fomos criados para buscar a Deus. E eu gostaria de ler o versículo que está lá em Atos 17, versículo 26 e 27. E está escrito assim: de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Então aqui, nesse versículo, aponta o apóstolo Paulo que está falando essas coisas. E ele fala que Deus criou o homem, colocou ele em um lugar previamente estabelecido, num tempo previamente estabelecido, e que ele diz aqui no versículo 27, para buscarem a Deus. Então, a gente foi criado, a própria Bíblia aponta, nós fomos criados para buscar a Deus, para conhecê-lo, para aprender sobre ele. Eu acredito e tenho praticamente certeza que Deus, quando criou o homem, quando criou Adão e Eva, não criou eles sabendo tudo sobre Deus. Deus criou eles para que eles pudessem, à medida que passassem tempo com ele, descobrissem mais sobre ele, aprendessem mais sobre ele, buscassem mais a ele. E isso eu tenho certeza que não mudou até hoje. Nós precisamos aprender, nós precisamos conhecer cada dia mais a Deus, porque Deus tem faces infinitas. Mesmo que nós conheçamos diversas coisas sobre Deus, nós não conhecemos tudo e estamos muito longe de conhecer tudo, porque Deus é infinitamente, o conhecimento dele é infinito. Então, a gente precisa constantemente estar buscando a Deus. E como que a gente busca a Deus? Como que a gente busca uma pessoa? Primeiramente, quando você, por exemplo, quer conhecer uma pessoa,
a gente precisa passar tempo com essa pessoa. A gente precisa, para buscar e conhecer mais a ela, a gente precisa passar tempo com ela. E com Deus não é diferente. Deus também é uma pessoa. E Ele quer que nós passemos tempo com Ele. Nós precisamos do tempo com Deus. O cristão precisa do tempo com Deus. Jesus, ser cristão significa ser um pequeno Cristo. E para a gente ser um pequeno Cristo, a gente não nasce como Cristo. A gente precisa se tornar mais parecido com Ele a cada dia. E como que a gente consegue se tornar mais parecido com Ele a cada dia? Conhecendo Ele. E a gente só conhece a Deus no tempo com Ele. Então, é preciso que a gente tire tempo com Deus. Tire tempo para orar. Tire tempo para ler a palavra, para adorar. É necessário no nosso dia a gente ter tempo com Deus. E a palavra entra nesse tempo com Deus. À medida que a gente vai lendo a palavra, a gente vai conhecendo mais a Deus. Porque a gente vai vendo histórias em que ele participa. A gente vê princípios onde ele está. E a partir disso a gente conhece mais a mente de Deus. A gente conhece mais do caráter de Deus. E isso é muito importante. Então, tirar um tempo do seu dia para ler a palavra de Deus é essencial. Tanto para louvar, para orar, para ler a Bíblia. É importante a gente ter esse tempo com Deus. Para que a gente cumpra esse propósito que a gente foi criado para buscar a Deus. E às vezes você pode estar pensando, nossa, mas eu não tenho tempo. Gente, eu tenho certeza que a gente tem tempo sim. Mesmo que tenha uma vida corrida, eu não estou tirando o trabalho, porque o trabalho, ele realmente, a gente tem o trabalho, eu no caso tenho os meus estudos, e às vezes tem uma rotina corrida, mas é importante dessa rotina corrida a gente tirar um tempo para Deus. Tenho certeza que você deve passar tempo em alguma rede social, a maioria de vocês deve passar tempo em alguma rede social, ou assistindo TV, fazendo alguma coisa dessas. E desse tempo que você faz isso, seria bom se você tirasse pelo menos um pouquinho desse tempo para ler a Bíblia, para orar, para tirar esse tempo com Deus, para buscar a Deus. Pelo menos 30 minutos do seu dia eu garanto que você tem. Ou às vezes buscar a Deus no seu carro. Você às vezes que está dirigindo o seu carro sozinho ou sozinha, tira um tempo para conversar com Deus lá no carro. Tira um tempo na sua casa para você ir no secreto, ler a Bíblia. Porque é no secreto que a gente tem mais intimidade com Deus. É entrando no nosso quarto, fechando a porta e tirando esse tempo com Deus que a gente tem mais intimidade. A gente pode chorar aos pés dele, a gente pode falar tudo que a gente está sentindo para ele, porque Deus é o nosso Pai. Ele quer nos ouvir, Ele já nos conhece e nós devemos conhecer Ele. Nós devemos conhecer Ele e Deus quer que nós conheçamos. E mesmo que dê desânimo, muitas vezes para mim dá desânimo de ler a Bíblia, muitas vezes para mim dá desânimo de tirar o tempo com Deus, porque a gente convive com uma carne que não quer fazer as coisas de Deus, que não está alinhada com as coisas de Deus. E por isso ela não vai querer fazer. Por isso, às vezes, a gente vai sentir mais interesse de ficar no celular do que de ler a Bíblia. Isso é normal, porque nós temos a nossa carne. Mas nós não podemos resistir à vontade da carne. Nós temos que fazer a vontade de Cristo, porque uma vez que nós entregamos a nossa vida a Cristo, agora é Cristo que governa a nossa vida. Então, é natural a gente ter o desânimo, mas a gente não pode deixar o desânimo vencer a gente. E também, às vezes, a gente não vai entender quando a gente estiver lendo. Eu me lembro quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia muita coisa, mas eu comecei a persistir. E com todo mundo vai ser a mesma coisa. A pessoa que está começando a ler a Bíblia, às vezes não vai entender. Mas, ao longo do tempo que a gente vai lendo a Bíblia e vai persistindo, o Espírito Santo vai nos convencendo. O Espírito Santo vai nos mostrando. O Espírito Santo vai nos guiando para que a gente possa entender a palavra. E mesmo que às vezes, nossa, deu desânimo, depois quando a gente estiver naquele tempo com o Senhor e for conhecendo mais dele, a gente não vai se arrepender. Então, era isso que eu gostaria de falar no vídeo de hoje. E a mensagem exclusiva é hoje: leiam a Bíblia. A Bíblia é importante. Então, por favor, eu espero que esse vídeo tenha tocado no seu coração e tenha ajudado você, às vezes, a abrir o olho em relação a ler a palavra de Deus, porque é importante a gente ter a palavra de Deus nas nossas mãos e ler. Porque muitas vezes as pessoas acham que só por abrir no Salmo 91 e deixar lá aberto vai fazer alguma coisa. Não, a gente tem que ler para mudar a nossa mente, para transformar a nossa mente. Então, muito obrigado
pela sua atenção e eu gostaria que, se esse vídeo tocou a sua vida, que você deixasse o like, que você se inscrevesse no canal, que você comentasse se Deus falou alguma coisa com você e que compartilhasse para, às vezes, alguma pessoa que vem na sua mente. Bom, muito obrigado e Deus te abençoe. Tchau, tchau!